Olá, seja bem-vindo. Esta é a TV Pública da cidade. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Hoje, segunda-feira, dia 6 de junho. Você vai ficar por dentro das principais informações do nosso município e em Jacareí agora são 9 horas 11 minutos. Na edição de hoje vamos falar como foi a campanha do Maio Amarelo, que teve por objetivo a conscientização e segurança no trânsito. O mês de maio acabou, mas a conscientização deve continuar por todos os meses. Você vai ver também como foi a 6ª Conferência das Cidades, que aconteceu aqui em nosso município, evento importante que debateu assuntos do desenvolvimento urbano e outras políticas públicas para o crescimento das cidades. Confira esses e outros assuntos agora no Bom Dia Jacareí, que está no ar. E ao meu lado estão aqui os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisbisques. Esse nome seu realmente tenho que me acostumar com esse sobrenome, né, Cris? Daniel. Muito bom dia. Bom dia, Dani. Elton, bom dia, tudo bem? Bom dia. Muito bem. E aqui no Bom Dia Jacareí a gente começa falando do que aconteceu, né? Sobre o debate das cidades aqui. Promover o debate sobre os assuntos relacionados à política e desenvolvimento urbano, fortalecer e estimular a participação social, além de traçar caminhos para alcançar políticas públicas a favor das cidades. Esses foram os objetivos da 6ª Conferência Municipal das Cidades, realizada na semana passada no auditório da Secretaria de Educação aqui de Jacareí. Nesta etapa, a conferência reuniu mais de 170 participantes que debateram os temas propostos e ainda elegeram delegados que representarão a cidade na Conferência Nacional, que acontece em Brasília em 2017. Elaborar propostas no âmbito dos municípios, fortalecer e estimular a participação social, contribuir para o avanço de políticas públicas e ainda discutir os problemas da cidade. Esses foram alguns dos objetivos da 6ª Conferência Municipal de Jacareí, realizada pela Prefeitura entre os dias 31 de maio e 1º de junho. Essa Conferência das Cidades é um momento de reflexão, uma parada para refletir. Que cidade que a gente tem, como a gente chegou nessa cidade que a gente tem hoje e que cidade que a gente quer construir e como a gente vai chegar nessa cidade que a gente quer construir. Então essa parada de reflexão mesmo, e hoje no dia a dia a gente tem tantas correrias, tantas demandas, a conferência na verdade é chamada para refletir, para lembrar do contexto histórico, ver os instrumentos que a gente tem, os caminhos possíveis para a gente andar com foco no desenvolvimento urbano. E uma oportunidade de refletir sobre os desafios da cidade e a maneira de conseguir superar esses desafios. Porque as cidades, embora muitas delas tenham problemas comuns, mas ela tem históricos diferentes, realidades diferentes. No caso de Jacareí, uma cidade que vem crescendo muito, uma cidade histórica, uma cidade, então, ainda com desafios antigos a serem superados. E essa reflexão com a população é importante por quê? Porque ajuda a construir políticas mais sólidas de como é que nós temos que enfrentar os grandes desafios da cidade. O Poder Legislativo, por ser um poder que já representa uma parte da sociedade, ele tem a importância fundamental hoje para conhecer quais são as necessidades, quais são as reivindicações que a população, de um modo geral, traz para essa fase e, dentro do seu papel, enquanto legislador, ajudar a construir uma cidade mais adequada à vontade de todos os munícipes. Então, a gente está aqui participando, ajudar na construção e na elaboração desse processo e indicar os melhores representantes para que, nos próximos segmentos, eles levem, então, as demandas aqui da cidade de Jacareí. Além de representantes dos poderes executivo e legislativo, o evento contou com a participação de representantes da sociedade civil, movimentos populares, associações sindicais e empresariais, entre outros órgãos ligados ao desenvolvimento e planejamento da cidade. A Central dos Movimentos Populares, ela representa os anseios do povo com relação à cidade, aos anseios dos mais excluídos, né? Porque a cidade tem pessoas que já têm as suas casas e as suas vidas bem organizadas, mas também uma parcela de pessoas excluídas e que tem mais dificuldade. Essas pessoas precisam ser olhadas, porque a cidade tem que ser justa para todos e todas, e não só para alguns. Realizada desde 2003, a Conferência Municipal é uma das etapas preparatórias para a Conferência Nacional, que este ano tem como tema a função social da cidade e da propriedade, sob o lema Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas. É pensar no hoje
para construir o amanhã, né? Então a gente pensar no hoje, refletir o que a gente tem hoje, como a gente chegou nesse hoje, para a gente poder construir um amanhã melhor. Porque essa conferência ela traz o princípio de que a cidade é de todos e tem que ser vivenciada e desfrutada por todos. Então para a gente ter esse fruto, a gente tem um processo para construir isso. Não é de um dia para o outro, não é num estalo, é um processo de construção. Para o presidente e relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal, a conferência auxilia o planejamento ordenado das cidades. A gente que convive no dia a dia na cidade, né, vê realmente quais são os problemas que a cidade enfrenta. Então, essa discussão, essa conferência que está tendo hoje, é para discutir, né, realmente possíveis problemas que poderão não acontecer no futuro. É o momento de cada um colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade que está crescendo a cada dia. Foram debatidas propostas a partir dos eixos temáticos: habitação, mobilidade urbana e saneamento básico. Como resultado, foram indicadas as propostas prioritárias e eleitos os 24 delegados que irão compor o Conselho da cidade. Esse é resultado, tanto dos delegados quanto das propostas. Onde vai isso tudo? Eles vão para a conferência estadual e lá vão ter os delegados defendendo essas propostas num debate mais amplo, que é o debate do Estado. E isso também não para aí, porque daí vai na sequência do Estado, a gente tem na sequência a conferência nacional, que aí já é âmbito federal, que aí cada Estado vai defender suas propostas com os seus delegados também nesse mesmo debate. É interessante entender que a gente não está apenas no momento de Jacareí, é o momento de Jacareí dentro desse contexto nacional. Muito bem, vimos aí uma matéria muito importante, mais que uma matéria, uma grande oportunidade, né, Elton e Cris, de debater aquilo que, como foi falado na matéria, o que queremos da cidade do amanhã. Porque muito se fala da cidade de hoje, a gente mira sempre os problemas de hoje, mas esquecendo que para melhorar é preciso debater realmente algo pensando no amanhã também, não é verdade? É muito importante, são instrumentos da participação da população na construção das políticas públicas, né? Os conselhos, além dos conselhos municipais que atuam cotidianamente auxiliando aí o poder público, né, a fiscalizar e direcionar as políticas, nós temos também essas conferências, né? Que você vai ter um nível municipal, depois vai para o Estado, e do Estado você vai lá em Brasília discutir a política nacional, incorporando as diversas regiões do país, as sugestões da população, da sociedade civil organizada. Ainda, infelizmente, nós não temos uma cultura muito grande de participação, isso vem sendo desenvolvido, né? Não significa também que porque tem pouca gente a participação não é qualificada. A gente tem sim segmentos que se organizam, tem estudantes, alunos e outros segmentos, sindicatos, associações que se organizam muito para participar, elegem delegados, e esses delegados vão indo para as diversas etapas, chegam até Brasília e ali debatem, criam, e a gente acaba depois vivenciando essas políticas, essas decisões, né? Então, é importante, a democracia se constrói com participação popular. O voto é apenas uma dimensão da democracia, que você elege lá o representante, mas no dia a dia você tem diversas ferramentas para participar, fiscalizar e atuar como cidadão, e essa é uma delas. É muito importante, a TV tem que divulgar. Nós divulgamos antes a data, divulgamos uma etapa, uma reunião que aconteceu aqui na Câmara Municipal, aí vimos aí também os vereadores que participaram, se mobilizaram. Vamos ver, vamos acompanhar o trabalho desses delegados aí. Ou seja, uma grande participação também de algumas frentes ali, né, Cris? Além do Poder Legislativo sendo representado lá por vários vereadores. É muito importante acompanhar tudo isso e ouvir o que a população e essas frentes têm a dizer, né, o que eles pensam, seus projetos também, suas ideias neste momento importante, né? Claro, a gente às vezes faz tantas reivindicações, reclama de tanta coisa, mas quando tem uma oportunidade de participação, de construção de políticas, às vezes não está representado. E aí esteve bastante bem representado, né, como mostrou na matéria, as sociedades civis, o comércio, né, as entidades, sindicatos e também o legislativo, como o Elton falou, vários dos vereadores estavam lá e tem que estar mesmo, que é a partir da participação deles, do entendimento que eles têm de como a cidade quer que ela seja construída, é que eles podem formular melhores leis, né, aqui para a cidade também, pensando que a construção, como a entrevistada falou, Jacareí está dentro de um contexto e ela precisa crescer dentro desse contexto, né? Importante dizer também, Daniel, que foram feitas e assinadas 2 moções
nessa reunião, uma contra a redução de verbas do Minha Casa Minha Vida e outra em relação à escola agrícola, que é esse projeto do governo do estado de venda de várias propriedades do estado para arrecadação de recursos financeiros, dentre elas parte da escola agrícola, 38% da área da escola agrícola, que está gerando um grande debate aqui na cidade, uma mobilização muito grande dos estudantes, da sociedade civil, dos vereadores também, lutando contra essa venda. Então, é uma forma de dizer, mais uma forma de dizer o que eles querem para a cidade. E, como mostrou na matéria, então, em novembro agora desse ano vai ter a etapa estadual e em junho de 2017 a etapa nacional, onde nós vamos levar, a partir dos nossos delegados, as nossas reivindicações. Agora, muita gente pensa, Elton e Cris, que por não entender exatamente a fundo, não ter ideias e projetos que sejam tão viáveis, projetos assim, profissionais, a pessoa pensa, não vou participar porque não é a minha área. É importante a participação, até para saber o que está acontecendo, e todo mundo, porque nós vivemos aqui na cidade, todo mundo tem uma contribuição que, de repente, uma ideia muito simples pode ser a ideia mais viável, né? A gente está vivendo na cidade, todo mundo tem ideia para a cidade, às vezes o que a gente pode pecar é na viabilidade, na execução, mas é para isso que existe o poder público, é para isso que existem as secretarias, os funcionários públicos concursados, especialistas, comissionados. Quer dizer, você tem as pessoas que são especialistas em encontrar a solução para aquilo que você apresenta como problema. A parte nossa, a parte do cidadão comum, é justamente apresentar qual é o problema, qual é a demanda, qual é o desejo que ele tem para ser atendido. E a parte do poder público é encontrar as formas, as maneiras de atender essa reivindicação. É para isso que existe, né? É para isso que você paga o seu imposto. Você tem uma questão, você precisa, vamos falar em mobilidade, a gente precisa se deslocar pela cidade, né? Mas eu não sou especialista em mobilidade pública, eu tenho uma necessidade de me deslocar para trabalhar. E aí, por isso que a gente tem urbanista, a gente tem a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Transporte, a gente tem o poder público que vai tentar, então, estudar e apresentar as melhores formas para resolver esses problemas, essas demandas dos cidadãos. Ou seja, Cris, mais de 170 pessoas participando em várias frentes ali, demonstra também assim, um crescimento nesse entendimento da população de participar, ser mais participativo nesse processo tão importante? Certamente, é um processo em construção, a sociedade precisa entender o quanto ela é importante na criação, nas decisões para a própria cidade, para as leis que são criadas, e quanto mais pessoas participarem, melhor. E é importante dizer que mesmo que as outras etapas não aconteçam aqui na cidade, é importante que as pessoas fiquem atentas ao que vai ser deliberado nesses encontros para saber se aquilo está realmente de acordo com o que foi determinado, com o que foi decidido, né, no encontro aqui de Jacareí, Daniel. Tá certo, então. Bom, a seguir você vai ver as atividades parlamentares da cidade, as atividades dos parlamentares aqui da cidade, tem ainda a previsão do tempo para o município, vamos falar das vagas de emprego disponíveis na cidade, além do posicionamento dos radares móveis. O Bom Dia Jacareí volta já, continue com a gente. In 1945, when the United Nations was established, indigenous peoples were among the most disadvantaged groups in the world. For centuries, they have been the custodians of our planet's natural resources and biological diversity, yet their importance and their unique concerns were largely ignored. Dedicated to recognizing the rights of indigenous peoples, the United Nations created a space for dialogue about some of the most pressing issues for indigenous populations: land rights, protection of languages, health, participation in decision-making, and their recognition as peoples, culminating in the adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by the General Assembly in 2007. Today, there are some 370 million indigenous peoples living in over 90 countries. With the support of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, the Permanent Forum on Indigenous Issues continues to provide a global platform to promote the rights of indigenous peoples now and for future generations.
Olá, o Bom Dia Jacareí está de volta, agora 9 horas e 26 minutos. Você vai saber tudo sobre as atividades parlamentares dos vereadores aqui do nosso município. Vamos ao momento legislativo com Cristiane Przybisky. Eu começo com o vereador Edgar Sasaki, que é do PSDC, que quer saber da prefeitura o que ela tem feito para coibir a prática da pichação aqui na cidade. Desde maio de 2014, existe uma lei em Jacareí que proíbe a pichação, mas segundo o vereador, o número de imóveis pichados tem aumentado no município. Por conta dessa situação, Edgar questiona a prefeitura sobre a existência de fiscalização sobre esse problema e se os infratores estão sendo mesmo autuados e multados. Sasaki lembra que em São José dos Campos existe uma lei semelhante e por lá ela estaria sendo cumprida. Mas aqui em Jacareí, segundo o vereador, a cidade está cada vez mais com um aspecto de abandono devido a essas pichações. E o vereador José Francisco, que é do PT, enviou um requerimento à concessionária de energia elétrica aqui em Jacareí, a EDP Bandeirante, solicitando providências para a substituição de um poste da rede de energia lá no Parque Meia Lua, na região norte da cidade. Segundo o vereador, esse poste fica na Avenida dos Migrantes e, nas condições em que ele se encontra, a estrutura corre o risco de queda, o que representa um grande risco aos moradores. Daniel. Tá certo. Depois de saber as atividades parlamentares, vamos agora à previsão do tempo para a nossa cidade. O Dia Jacareí traz para você agora a previsão do tempo. O tempo vai continuar bastante chuvoso, com o sol aparecendo bem timidamente hoje aqui em Jacareí. Depois das fortes chuvas que caíram na madrugada de hoje, a segunda-feira será de temperaturas amenas. A umidade relativa do ar estará em 62%, com 94% de chance de chuva, que deve vir a qualquer hora do dia. A mínima fica em 20 graus e a máxima aos 25, chega aos 25. Agora, amanhã, o frio deve vir com mais intensidade. A umidade do ar será muito alta, de 94%, também com 94% a possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre 16 e 21 graus. Muito bem, depois de saber como fica o tempo aqui na cidade, é hora de conferir o posicionamento dos radares móveis. Sérgio Golini. Nesta segunda, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Dom Pedro I, São Jorge, Elmira Martins Moreira e Rua Tiradentes. Amanhã, terça-feira, nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus, Padre Eugênio, avenidas Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros e Malaki Assad. Bom, todo mês de maio acontece uma campanha de alcance mundial voltada para chamar atenção ao grande número de mortes e invalidez causadas pelo trânsito. O Maio Amarelo é um movimento que tem como objetivo dar mais segurança viária e mobilizar a sociedade. O mês de maio acabou, mas a campanha precisa continuar com cada um fazendo a sua parte. Chamar a atenção, conscientizar e reduzir o número de vítimas no trânsito. Esses são os propósitos do movimento Maio Amarelo, ação coordenada pelo Poder Público e sociedade civil para dar mais segurança à população nas ruas. Aqui em Jacareí a gente realiza 3 anos essa campanha e a proposta dele é unir todos no mesmo intuito, né, que é reduzir o número de acidentes de trânsito. Então a gente faz esse trabalho desde o pedestre, o motorista, também trabalho com palestras, com crianças, para tentar conscientizar o maior número de pessoas possível, né, da importância do papel de cada um. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. Nas primeiras posições estão Índia, China, Estados Unidos e Rússia, e são seguidos por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Essas 10 nações juntas correspondem a 62% das mortes por acidentes de trânsito no mundo todo. Em Jacareí, a campanha também aconteceu. Os agentes de trânsito realizaram diversas atividades durante todo o mês, como divulgação de dicas de segurança em faixas de pedestres. A população aprovou a ideia. É muito importante. Nossa, já era para ter saído há muito tempo isso aqui, viu? Mas muito bom. É muito importante, sim. Eu acho que é bom que, assim, ensina as pessoas, né, como dever andar no trânsito, que ultimamente está bem complicado, viu? Está bem difícil.
Infelizmente, os índices de acidente, de maneira geral, ainda é muito alto. Então, sempre que tem uma campanha que promove a conscientização, né, a preservação mesmo da vida, né, a redução do número de acidentes, é bem válida, bem vista pela população e é bem aceita mesmo. Na Câmara foi realizada uma palestra sobre o tema, com o intuito de colocar as pessoas para pensar sobre o comportamento de cada um no trânsito, refletir e conscientizar. Muitas pessoas vêm nos procurar agradecendo as novidades que foram recebidas, isso aí é muito bom. E também procuram saber cada vez mais. A gente vê que os motoristas eles têm uma grande recepção. Isso aí é muito valioso para nós, assim, esse retorno. Hoje, as pessoas que participaram desse evento têm mais informações e com certeza vão mudar a sua postura como motorista e evitar o acidente de trânsito. E segundo a agente de trânsito Sabrina Lopes, os trabalhos de conscientização têm feito a diferença no município. Sim, foi registrado sim, a queda no número de atropelamentos aqui no município de Jacareí e também o maior respeito por parte dos motoristas com as faixas de pedestre onde não tem o semáforo. Eles têm parado mais, dado mesmo realmente a preferência ao pedestre nas faixas. E o pedestre também, por sua vez, tem se conscientizado mais da importância do papel dele também. A campanha acontece todo ano, mas o respeito às leis de trânsito tem que durar o ano todo. Muito bem, como vimos na matéria, Elton e Cris, não parece, mas é uma guerra diária que nós enfrentamos aqui no Brasil e também em todas as cidades. É um problema muito grande essa questão da conscientização, porque a gente pensar em morte no trânsito ainda, né, pensar que é causada a maioria das vezes por imprudência dos motoristas, pedestres, seja quem for, é algo que realmente deve trazer a nossa reflexão, né? E o mês de Maio Amarelo é só um alerta que é levantado para a população durante um ano, pensar um pouquinho e refletir sobre esse importante tema, né? Sim. A Cris tem uns dados aí, Daniel, a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu trouxe alguns dados. O Brasil, apesar dele estar um pouco atrás de outros países, como a China, a Índia, os Estados Unidos, ele aqui na América Latina, ele é um país que tem o maior número de mortes por trânsito por habitante aqui na América Latina. Em 2013, que foi o último dado da Organização Mundial de Saúde, foram 41 mil mortes. Em todo o mundo, 1.250.000 pessoas morrem no trânsito. Olha que número absurdo. Como a matéria disse, o Maio Amarelo é o momento da conscientização, mas a conscientização tem que se estender por todo o ano mesmo. A gente precisa se conscientizar, precisa ter mais atenção. É um problema que pode ser evitado, né? Se você tiver um pouco mais atenção, cuidado, seguir bem as leis de trânsito. E uma coisa boa, Daniel, é que apesar do Brasil estar numa posição muito desfavorável, né? Ele é entre os 10 primeiros do ranking dos piores países nesse número, dentre os países em desenvolvimento, ele é o país que mais aplica leis de trânsito, o país que mais tem ações para tentar minimizar o problema. Então, quer dizer, existe um problema, estamos tentando resolver e precisa do trabalho de todo mundo mesmo. É verdade. Agora, Elton, o que a gente vê muitas pessoas reclamarem, a gente vê, né, amigos próximos reclamando, é com relação à lei. Porque foi multado, Ou seja, parece que... Mas é uma realidade que as pessoas falam também, parece que a pessoa só para poder pensar quando pesa um pouquinho no bolso. Mas, ainda que pese um pouquinho no bolso, melhor do que pesar na consciência de ter um ente querido, de ter um amigo, de ter uma outra pessoa que tenha ali se acidentado gravemente ou até mesmo perdido sua vida com relação à imprudência que é causada ainda no Brasil, né? É necessário uma conscientização, né? Você vê a Cris, nós estamos aí no grupo dos 10 que tem o maior número de mortes no trânsito e ao mesmo tempo lideramos entre os países em desenvolvimento que mais aplicam leis para combater para regulamentar o trânsito e gerar punições. Se estivéssemos em último lugar do número de leis, aí talvez isso explicasse tantas mortes no trânsito. Não é o caso. É um dos países que mais fiscaliza seu trânsito e é um dos países onde que mais pessoas morrem no trânsito. Então, existe uma parte, assim, dessa questão do trânsito que é o motorista. Então, isso não tem lei, não tem que dê jeito, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar, ter mais cuidado, né? E pensar de forma mais coletiva quando estiverem aí conduzindo seus veículos. E não é só o carro também, né? O pedestre, o ciclista... Quer dizer, o trânsito é esse conjunto de pessoas aí se deslocando de um lugar para o outro.
Ou seja, conscientização de todos. Acho que sim, passa por isso. Não adianta só a punição, a gente vê que a punição ela traz resultados, mas ela não muda o quadro, assim, a gente precisa pensar um pouco a médio e longo prazo. Tá certo, então. Bom, e para você que está em busca de oportunidades de emprego, confira agora as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. Bom, as vagas são para auxiliar de linha de produção e mecânico de motor a diesel, com 2 vagas. Lembrando que o PAT fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. Bom, e termina aqui mais uma edição do Bom Dia Jacareí, dessa segunda-feira, dia 6 de junho. Agradeço a presença de todos aqui no estúdio, Elton, Cris, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E a você que nos acompanha também em canal aberto no 61.4 digital ou pelo 12 da NET ou através da internet. Muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e a gente volta amanhã. Até lá.